Olá, pessoal. Eu sou o professor Isidro Filho, professor de matemática da Escola Municipal Rosa da Fonseca, na oitava CRE. Vamos falar do material de complementação dessa semana, que é a semana de 10 a 14 de agosto. Eu vou abordar a parte de matemática do Carioca 2. Então, na semana passada, tratamos aqui dois casos de racionalização. O caso da raiz quadrada, que é o primeiro caso, e o caso da raiz não quadrada, que é o segundo caso. Hoje, nós vamos nos ater somente ao primeiro caso. Vai ser uma aula de fixação de conteúdo, tá? Então, o primeiro caso, conforme eu disse, eu já tenho aqui apresentado para vocês um recorte da página 12. E é apresentado a fração 1 sobre raiz de 2. E o que é racionalizar uma fração? É retirar essa raiz do denominador. Chama-se racionalização de denominadores. Observe aqui, no caso já resolvido, que é apresentado essa fração que nós temos no denominador uma raiz. E lá no resultado, já no denominador, não apresenta a raiz. Então, essa fração foi racionalizada. E qual é esse processo de racionalização? Esse processo de racionalização, a gente pega a raiz que está no denominador, no caso, raiz quadrada, porque é o primeiro caso que nós estamos estudando, pega essa raiz e multiplica tanto no numerador quanto no denominador. Então, foi o que foi feito. A raiz de 2 é o meu fator racionalizante, então é ele que eu repito, olha, tanto no numerador quanto no denominador. E faço a multiplicação. 1 vezes a raiz de 2, olha, numerador com numerador. 1 vezes a raiz de 2 vai dar raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2, conforme eu já apresentei a vocês em outra aula, mas a gente repete aqui, olha, raiz de 2 vezes a raiz de 2. Vamos pensar assim, ó. Qual é o expoente que eu tenho aqui no 2, na primeira raiz? Não é 1, que é invisível, mas ele está ali. Da mesma forma, eu também tenho o mesmo expoente aqui, olha, que é 1 invisível. Quando eu multiplico essa raiz pela outra, eu repito a raiz quadrada e multiplico aqui dentro. Ficaria 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 1. E isso vai resultar em raiz de... Isso é um produto de potências com a mesma base. A gente repete a base, que é o 2, e soma os expoentes. 1 mais 1. Quando somos os expoentes, vai dar 2. E agora, eu posso cortar esse expoente 2 com a raiz quadrada, porque aqui também tem um 2 invisível, não tem? Aí eu corto. Sobra quem? Somente o 2, que é o nosso radicando. Todo esse processo foi feito aqui embaixo, olha. Esse produto dessa raiz com essa raiz, que resultou nessa outra raiz quadrada de 2 ao quadrado, que foi cortado e finalmente chegamos no 2. Todo esse processo explicado passo a passo aqui embaixo para vocês, tá? Bom, temos também aqui um recorte da página 13, que já é a parte dos exercícios. Eu separei 3 aqui para nós treinarmos um pouquinho, tá? Então, nessa aula, eu já resolvo parte do material com vocês, tá? Então, tá aqui a letra B, pulei a letra A, tá? Tá a letra B, porque na letra B aparece um caso de simplificação no final. E eu sempre acho importante, interessante a gente fazer alguns casos de simplificação, tá? Então, qual é o fator racionalizante aqui? É a raiz de 2. Repetido lá igual no exemplo, né? Então, é ele, é essa raiz, né? É esse fator racionalizante que eu vou utilizar. Então, fica multiplicado a fração apresentada inicialmente, multiplicado por raiz de 2 sobre raiz de 2. Quando eu multiplico o meu numerador com o meu numerador aqui das duas frações, eu obtenho 6 raiz de 2. 6 está fora da raiz, né? Não vai multiplicar quem está lá dentro da raiz, que é o 2. E quando eu multiplico raiz de 2 vezes raiz de 2, é esse processo, voltando aqui o slide, olha, é esse processo aqui embaixo, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2. Vai dar raiz de 2 ao quadrado. A gente pula direto para cá, tá? Antes do corte, né? Então, voltando, raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2 ao quadrado. E aí, eu posso cortar esse 2 com a raiz. O meu denominador fica somente o 2. O meu numerador eu repito. Eu tenho 6 fora da raiz, multiplicando pela raiz. Quem está fora da raiz, eu posso cortar na fração com quem está fora da raiz também no denominador. Simplifica, né? O 6 com o 2. Não posso dividir os dois números por 2.
Quanto daria 2 dividido por 2? 1. E 6 dividido por 2? 3. Lembrando que eu estou fazendo uma simplificação do 6 com o 2. Bom, o resultado final aqui é 3 raiz de 2 no nosso numerador e no denominador é 1. Só que 1 no denominador a gente não costuma escrever. Então a resposta final aqui seria 3 raiz de 2. Ok? Desenvolvido aqui dentro daria 3 raiz de 2. Vamos à letra C. Peguei a letra C para poder fazer um exemplo diferente. Agora é raiz de 11, né? Quem é o meu fator racionalizante, então? É essa raiz de 11. É o meu denominador que eu quero sumir com ele, né? No final, na minha resposta, não pode aparecer raiz. Então, fator racionalizante raiz de 11 é ele que eu pego para multiplicar, tanto no numerador quanto no denominador. E aí eu vou ter, multiplicando em cima, 3 vezes a raiz de 11. O 3 está fora da raiz, não multiplica o 11 que está dentro da raiz. E este vai dar raiz de 11 ao quadrado, porque eu estou somando, né? O expoente 1 invisível com o expoente 1 invisível. 1 mais 1, 2. E aí eu posso cortar esse expoente 2 com essa raiz quadrada. A pergunta que você pode me fazer agora é, professor, sempre vai cortar? Estamos estudando o caso 1, o caso de raiz quadrada. Quando você repete essa raiz quadrada como fator racionalizante, sempre vai acontecer esse 2 aqui como expoente. E aí você sempre poderá cortar. E esse é o objetivo, cortar mesmo a raiz. Para quê? Para sumi-la, para fazer essa raiz sumir. E no nosso numerador, voltando aqui à nossa questão, 3 raiz de 11. Observe quem está fora da raiz, o 3 e o 11. Esses dois números não apresentam simplificação. Por isso que eu escolhi o exemplo B e o exemplo C. Um com simplificação e o outro sem a simplificação. Porque dessa forma eu tenho certeza que você não terá dúvida nos outros exercícios. Ainda mais que eu trouxe aqui para você também um caso que eu vou dar 2 caminhos para ele, tá? O primeiro caminho é seguindo a orientação da questão. O título da questão 1 é assim, ó, racionalize o denominador dos seguintes números. Racionalize o denominador, ou seja, retire essa raiz lá no denominador, pelo processo. Então, quem é o meu fator racionalizante? Raiz de 25. Então, vou multiplicar por raiz de 25. Estou seguindo orientação do exercício. Tá? E aí, já você vai ver uma outra forma de fazer isso aí, que é um caso que você deve sempre prestar atenção. Mas vamos lá. Seguindo aqui, multiplicando os numeradores, o 5 está fora da raiz, o 25 está dentro da raiz. Não interfira um com o outro. E aqui dentro, no nosso denominador, daria raiz quadrada de 25 ao quadrado. Por quê? Mais uma vez, olha, 1 mais 1. Repete a base, que é 25, e soma os expoentes, que dá 2. E aí, é uma característica do primeiro caso, né? Uma característica do primeiro caso é cortar essa raiz. Então, ficou no nosso denominador 25. E no nosso numerador, o 5 fora da raiz e o 25 dentro da raiz. Aqui eu posso simplificar, ó, o 5 com o 25, como lá na letra B. E eu vou obter como resultado raiz de 25 sobre 5. Por quê? Quando eu simplifiquei o 5 com 25, eu dividi ambos os números por 5. Esse 5 do numerador dividido por 5 dá 1. Esse 25 do denominador dividido por 5 vai dar 5. Então, 1 e 5, está aqui, né? Só que observe um detalhe. Quanto que é raiz de 25? Raiz de 25, vou puxar aqui para baixo o resultado, tá? A continuação, né? Raiz de 25 dá 5 sobre o 5 que eu tenho ali. Raiz de 25 dá 5, porque 5 vezes 5 é 25, não é assim que a gente extrai raiz quadrada? E quanto é que dá 5 sobre 5? 1. Nossa resposta final aqui seria 1. E agora, eu quero apresentar para vocês a outra forma de fazer essa letra F. Não é sempre que acontece, tá? A gente pode observar que aqui, ó, vou puxar aqui para baixo, que aqui você poderia pensar assim, ó, o 5 sobre raiz de 25, você já poderia observar que raiz de 25 no nosso denominador dá 5. E o meu numerador é 5. E aí, olha que simples. 5 sobre 5 dá 1. Por que eu não fiz assim inicialmente? Porque dessa forma,
eu não utilizei o método apresentado para vocês, tá? Então, foi aqui algo colocado e pensado para vocês, de forma que vocês prestem atenção antes de racionalizar se é possível calcular essa raiz. Porque se for possível calcular a raiz, a gente não precisa passar pelo processo de racionalização, ok? Então, atenção a cada questão que você for fazer. Sempre primeiro tente extrair a raiz, calcular essa raiz. Se você não conseguir, passa por esse processo que foi ensinado, tá? E reforçado hoje. Vamos agora a um recorte da página 14. Mais uma vez, é um exercício assim, ó, racionalize o denominador dos seguintes números. Então, vamos sempre tentar utilizar o processo, tá? E eu peguei 3 questõezinhas aqui para treinar com vocês, tá? 3 questões que já estão aqui dentro, né? Então, quem é o nosso fator racionalizante? Da letra A, né? Quem é o nosso fator racionalizante? É a raiz de 11. Então, raiz de 11 no numerador, raiz de 11 no denominador. Ok? Primeiro caso. Perceberam que hoje a gente está estudando sempre o mesmo caso? Numerador, 11, raiz de 11, multiplicando. Denominador, raiz de 11 ao quadrado. Vou cortar o 2 com a raiz. O meu denominador fica 11. E o meu numerador, 11 vezes a raiz de 11. Quando eu falo vezes, é porque aqui tem um vezes invisível, né? A gente não costuma colocá-lo. E agora, quem está fora da raiz, eu posso simplificar. Ó, vou cortar o 11 com 11, é o mesmo número, né? Então, divide os 2 por 11, dá 1 e 1. Então, fica somente raiz de 11. Tudo bem? Sabe que isso sempre vai acontecer quando você tiver uma fração para racionalizar dessa forma? O meu denominador, o radicando, o número que está dentro da raiz, é igual ao numerador. Sempre vai acontecer assim, ó. Esse resultado aqui, olha, o denominador vira a minha resposta. É uma boa observação para vocês, tá? Porque sempre vai ter essa simplificação com número igual. Vamos aqui a mais um caso. Quem é o meu fator racionalizante aqui? Eu quero sumir com 8? Não precisaria. Eu quero sumir aqui para racionalizar com a raiz de 3. Então, é a raiz de 3 que é o meu fator racionalizante. Então, pego só a raiz de 3 para multiplicar. Eu ignoro o 8, perceberam? Na hora de multiplicar aqui. Então, na hora de apresentar essa fração com raízes, como é que fica o meu numerador? 5 raiz de 3. Como fica o meu denominador? O 8 que está fora da raiz, repito ele, e raiz de 3 vezes a raiz de 3, olha, essa raiz de 3 vezes essa raiz de 3, multiplicando uma pela outra, eu vou obter raiz de 3 ao quadrado. Sempre o mesmo processo, ó, 1 mais 1, 2. Por que acontece isso? Características do primeiro caso, ó, para cortar. E vou ficar no meu denominador o 8, que eu já tinha fora da raiz, e o 3, que agora surgiu ali, né? Porque a raiz foi cortada. E aqui em cima no meu numerador, 5 raiz de 3. Então, repetindo o meu numerador 5 raiz de 3 e faço a conta embaixo de vezes. 3 vezes 8, 24. Vamos sempre tentar simplificar a fração, tá? Quem está fora da raiz é o 5 e o 24. Dá para simplificar esses números? Não. O que é essa simplificação? Vamos aproveitar para lembrar. Existe algum número diferente do 1 que divida o 5 e o 24? Algum número natural que divida o 5 e o 24? Não. Ao mesmo tempo? Não tem. Então, essa fração não consigo simplificá-la, tá? Você pode pensar assim, ó, o 5 dá para dividir por 5, mas o 24 você divide por 5, dando o resto zero? Número inteiro? Não. Então, não tem um número para simplificar o 2, tá? Os dois números. Vamos à letra E. Último exemplo aqui para a gente. Quem é o nosso fator racionalizante? Somente a raiz de 2. Então, ela, quem eu pego para multiplicar em cima e embaixo, numerador e denominador. Quando eu vou multiplicar aqui, ó, raiz de 3 vezes raiz de 2, agora eu não tenho números iguais, né? Então, não posso mexer nos expoentes. Eu simplesmente multiplico um pelo outro. 3 vezes 2, 6. Sobre... E aqui, o 5 que já está fora da raiz... E agora o número é igual, ó, 2 e 2. Então, eu repito ele e somo os expoentes. 1 mais 1, 2. Em cima, raiz de 6. E não dá para encontrar raiz de 6, dá? 2 vezes 2 dá 4, está pequeno. 3 vezes 3 dá 9, passou direto. Não tem raiz de 6. Permaneça com ela. 5 que está fora da raiz, né? E o 2 eu corto, olha, o expoente 2 com a raiz. Ficou vezes 2. Então, numerador eu repito, raiz de 6.
E 2 vezes 5, 10. Olha, não dá para simplificar porque nem tem o número lá fora, né? Aqui. Existe sim um invisível, mas a gente nem precisa escrever, logo não aparece o número para simplificar, né? Tudo bem? Então, assim a gente encerra a nossa aula. Espero que tenha ajudado a todos a praticarem, tá? Veja e reveja quantas vezes forem necessário essa aula para que vocês fixem bem esse conteúdo. Tá? Desejo a todos uma boa semana e até a próxima aula.